Testando o microfone, ajeita aqui, mexe ali. Tá, e isso ainda não é a prova do autor de Hebreus. Vamos lá. Vamos analisar esses outros argumentos. E esse vídeo está incrível, fiquem até o final. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Bíblia Clara. Meu nome é Rafael, eu tenho 37 anos de idade, eu sou casado com uma esposa maravilhosa, junto o nosso Criador nos presenteou com 4 filhos lindos, para que nós cultivemos como uma semente, para que dê bons frutos no futuro, e assim possam ajudar no ministério de divulgar a palavra do nosso Criador, a palavra de Deus. Nós sabemos o mundo não está fácil, onde o proceder humano está descambando para um lado que a gente não consegue prever quão potencial perigoso é, e que para nossa ressalva nós temos um texto sagrado que nos indica que isso já ocorreu outras vezes, o que aconteceu com os povos que assim procederam e o que vai acontecer no futuro. Afinal, Deus não existe, Deus é. Isso é uma das maiores evidências de Deus, e eu estou parafraseando alguns autores que, evidentemente, não só por princípios filosóficos e princípios lógicos, ou por princípios semânticos, mas porque, de fato, a coisa está tão feia que, muito possivelmente, aquele livro que fala sobre aquele Deus de Israel contém alguma verdade. E não existindo Deus, mas sendo Deus sobre todas as coisas, nós podemos adotar aquele texto como um indício do que pode estar para acontecer no futuro. Estamos perdendo os nossos filhos para o entretenimento, estamos perdendo os nossos filhos para a ansiedade, estamos perdendo os nossos filhos para descargas hormonais momentâneas e logo passageiras, que podem desencadear maus sentimentos, más impressões sobre a vida, afetando o que os evolucionistas chamam de estágio da nossa espécie. Nos identificando no meio, vendo o potencial destrutivo em que a ciência, a mesma que propõe soluções, é a mesma que gera destruições. Nós vemos a primeira e a segunda G mundial, fala-se sobre a terceira. E por outro lado, nós vemos o potencial benéfico do livro da Bíblia e vemos também o potencial destrutivo do livro da Bíblia, se usadas de má forma. Então não é Deus que causa o bem e o mal, são as nossas escolhas. Adão e Eva escolheram, nós escolhemos todos os dias, não culpemos Adão e Eva. A ciência faz escolhas, todos os dias excelentes instrumentos como o que eu estou utilizando para comunicar com vocês aqui agora, são elaborados, feitos, aperfeiçoados. Tem gente que escolhe fazer mau uso disso, invasão de privacidade e outras coisas maiores que interferem na sociedade como um todo. Muito, portanto, bem como a ciência tem causado problemas, trazido soluções, o livro da Escritura tem causado problemas e trazido soluções. Hoje nós vamos identificar um problema. Nós vamos atrás de quem foi que escreveu o livro de Hebreus. E aí, adentrando ao vídeo agora, nós estamos falando sobre a genealogia de Jesus e cronologia bíblica, como uma minissérie dentro da grande série dos evangelhos. E nós temos tratado sobre a genealogia de Jesus, entrando em detalhes que geralmente nós não vemos nos comentários bíblicos. E hoje eu vou tratar de um tema extremamente polêmico, que é a autoria da carta de Hebreus. E eu já adianto, sim, vamos chegar a uma conclusão hoje. O autor de Hebreus deixou muitos indícios teológicos para que nós possamos identificá-lo. Mas em especial um registro não teológico, mas um registro familiar. Mas só que nós não podemos chegar às conclusões de Hebreus se não passarmos por Melquisedeque, que há vídeos atrás, linkados à genealogia de Ruth Hamashia, através do filho de Noé, chamado Sem, que pela Bíblia hebraica teria cronologicamente podido conhecer Abraão, mas que pela Bíblia Septuaginta, pelo texto grego do Antigo Testamento, isso não seria possível. Então essas divergências, para quem é novo no canal, têm sido tratadas aqui com forma de uma espécie de crítica textual, para que nós possamos chegar a algum entendimento de que o que nós temos de escritura hoje não é inerrante. Tradições vêm sendo tiradas dessa divergência cronológica, e isso afetaria a genealogia de Jesus em alguma parte, e muito principalmente pelo Novo Testamento, pelas informações errôneas que o Novo Testamento nos dá. Então vamos utilizar de Melquisedeque para determinarmos o autor de Hebreus, e no próximo vídeo nós trataremos exatamente sobre Melquisedeque, o que vimos alguns vídeos já questionando. Então, bora para as premissas. Então vamos lá, rapidamente, eu transportei um dos slides usados no primeiro vídeo dessa série dos evangelhos, dessa minissérie Genealogia de Jesus e Cronologia Bíblica, para esse vídeo agora. E lá nós deixamos uma pergunta no ar: Jesus poderia ser um sacerdote eterno pela ordem de Melquisedeque? E foram levantadas perguntas para isso. O que seria um sacerdote? Jesus se encaixaria no perfil completo de um sacerdote eterno, segundo uma ordem de Melquisedeque? Quem teria esse do Melquisedeque? Que ordem Melquisedeque deu? E por que Jesus seria um sacerdote eterno? Então todas as palavras em itálico elas estão sendo usadas como uma ênfase distintiva dentro da oração para que a gente possa chegar a alguma conclusão. Então, no próximo vídeo, tentaremos responder a essas perguntas. E nesse vídeo, nós encaixaremos a carta aos Hebreus num contexto em que nos traria uma elucidação sobre Melquisedeque. Deixando claro,
nos traria se ela fosse uma verdade. E aí dentro do Antigo Testamento nós temos duas menções sobre o que seria o Melquisedeque. Eu vou trazer aqui na versão Almeida Corrigida e Fiel, porque é uma Bíblia que todos têm em casa, ou uma Bíblia similar, como a Almeida Revista e Corrigida, para alguns que têm a Bíblia de Jerusalém, ou a Bíblia de tradução ecumênica, ou até uma King James, que se parece com a Almeida em muitos pontos. O texto vai estar muito similar a esse. E nós vamos discutir cada um desses termozinhos nesse vídeo e no próximo. Vamos dar uma olhadinha nos textos que originaram a tradição de Melquisedeque. Nós temos esse relato em Gênesis 14, que é um texto atípico dentro da Torá, dentro do Antigo Testamento, no trecho da Torá, nos 5 primeiros livros, nos escritos de Moisés, eu costumo chamar. O nome escritos de Moisés eu acho muito mais justo do que Torá ou Pentateuco, porque de fato é o que é esse texto, é um escrito de Moisés. Tradicionalmente os judeus têm tomado como Torá. Então, em Gênesis 14 há uma guerra entre 5 reis e 4 reis. Esses 4 reis vencem os 5, tomam os bens do povo, tomam ao próprio povo, crianças e mulheres inclusive, e levam. Dentro desses 5 reinos nós tínhamos Sodoma e Gomorra. Ló, o sobrinho de Abraão, vivia em Sodoma e foi capturado, levado cativo junto. Então Abraão, junto a cerca de 300 homens, resolve capturar o sobrinho, fica sabendo disso e resolve capturar o sobrinho, consegue capturar o sobrinho, e o texto diz que Abraão traz alguns bens de Sodoma de volta. O texto filtra para Sodoma. O diálogo vai parecer uma lição de Abraão, que seria a grande lição do capítulo 14, num diálogo com o rei de Sodoma. Abraão resolve não pegar os despojos de guerra de Sodoma, mesmo oferecido pelo rei de Sodoma, e Abraão aceita parte dos bens para os homens que o ajudaram e rejeita isso, os bens de Sodoma, para que o rei de Sodoma não diga que enriqueceu Abraão. Então Abraão sempre manteve o nome limpo de qualquer forma. Inclusive quando Melquisedeque traz pão e vinho, Abraão oferta coisas em troca. E isso tem sido entendido de muitas formas pelos judeus como uma prefiguração do dízimo, para a tradição cristã como uma prefiguração da Eucaristia, e não há uma concordata com isso, afirmando que é uma prefiguração de algo que ia acontecer no futuro. As duas tradições, tanto a cristã quanto a judaica, afirmam isso. E há uma terceira via também, que Abraão teria dado uma 10ª parte do que foi capturado para poder pagar o pão e vinho que um tal de Melquisedeque trouxe para ele, porque Abraão sempre teve nome limpo. A prova disso foi com o rei de Sodoma. E uma outra evidência disso é com o rei de Salém, chamado Melquisedeque. E Melquisedeque, vamos ler agora o texto de Gênesis 14, mas já no Salmo 110, há uma outra menção com o mesmo termo em grego e em hebraico, que sugere uma personificação de Melquisedeque. O Salmo 110 baseado em Gênesis 14 e a carta aos Hebreus baseado nos dois. Então são basicamente 3 épocas distintas e 3 tradições distintas sobre Melquisedeque. Uma amplificando a outra. Vamos dar uma investigada nisso então. E aí já contextualizado o capítulo 14, vamos dar uma olhadinha no texto em si, e eu vou usar 2 versículos para elucidar toda a problemática de Melquisedeque. E Melquisedeque, o rei de uma cidade chamada Salém, trouxe pão e vinho. A identidade de Melquisedeque é questionável. Qual Salém seria essa? É questionável. E trazer pão e vinho, ser uma prefiguração da Eucaristia ou ser uma prefiguração do dízimo, é questionável. E era este sacerdote do Deus Altíssimo. A palavra sacerdote ela tem um significado que é dúbio e por isso questionável nesse contexto. Deus Altíssimo é questionável. Não sabemos do que trata esse Deus Altíssimo, porque a tradição judaica cristã vai identificar ele como Yahvé, Yahuwá, Jeová. Aqui em casa nós chamamos de Ihu, que é o que lemos no tetragrama, baseado em toda a série Qual o Verdadeiro Nome de Deus no ano passado, sobre a briga da escola de vocalização dos Ben-Ashi e dos Ben-Naftali, e sabendo que o hebraico é uma língua consonantal, não vocálica, é bastante justo que as escolas de Ben-Ashi e Ben-Naftali, ao ter as vogais do nome de Deus suprimidas, nós chegamos à palavra Ihu, Yud, He, Vav, He, ou Id, Ha, U, Ha, a grosso modo. Então, o Deus Altíssimo também é identificado na cultura cananeia, talvez uma cidade de Salém, cananeia, de um rei cananeu chamado Melquisedeque, como El Elyon. Isso nós trataremos no vídeo seguinte a esse, de Melquisedeque. Hoje nós estamos usando Melquisedeque para chegarmos ao autor de Hebreus. Entretanto, Abrão disse ao rei de Sodoma: levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Então, Abraão, no versículo 22, teria identificado qual é o Deus Altíssimo, que seria o Senhor, que seria Ihu, Yahuwá, Yahvé, Jeová, o possuidor dos céus e da terra. Entretanto, nós não temos essa palavra aqui no texto grego. Nós temos essa palavra aqui no texto hebraico. E por uma série de decorrências dentro do capítulo 14, a gente pode questionar se este Deus Altíssimo aqui, de fato, Ihu, é o mesmo Deus Altíssimo do rei de Salém, que era sacerdote deste. Portanto, Abraão pode ter se referido ao rei de Sodoma, identificando quem é o possuidor dos céus da terra. E esse Deus Altíssimo seria diferente desse. Então nós vamos analisar em detalhes isso. Eu não estou fazendo uma afirmação, isso é uma hipótese
hipótese que eu estou levantando, antes que me interpretem mal, é só uma hipótese desses dois deuses altíssimos não serem os mesmos. Nós vamos avaliar isso. E aí, de tudo, temos uma tradição posterior, no Salmo 110:4, revelando que Ihur Yahuwah Yavé jurou e não se arrependerá que alguém, evidentemente, ou Davi ou da descendência dele, será um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. E aí, tendo uma tradição Gênesis 14, tendo uma tradição Salmo 110:4, a coisa mais comum a ser feita é linkar essas duas citações. Agora, será que isso é justo com a hermenêutica? E para avaliar se isso tem de fato uma correlação, porque a coincidência é grande, as palavras sacerdote, as palavras Ihur e as palavras Melquisedeque estão em ambos os textos, então é muito evidente a correlação entre eles, mas aí nós temos duas tradições diferentes, um contexto abraâmico e um contexto davídico. Então vamos evoluir nas menções. Então, como mostrado, Melquisedeque é citado em apenas dois contextos nas variantes textuais dos escritos de Moisés e do Salmo davídico. Não estou colocando aqui como Torá e escritos, escritos históricos, conforme os judeus falam. Estou colocando aqui como sendo um Salmo davídico e escritos de Moisés, para neutralizar a interferência cultural na análise de Melquisedeque. E sobre salmos davídicos, se são salmos de Davi ou para Davi ou por Davi, nós vamos fazer um vídeo especial sobre isso, para saber se era Davi que estava ali escrevendo, se era alguém que estava escrevendo por Davi, se eram as duas, e como é que a língua hebraica e a língua grega tratam isso. Parece que Davi não escreveu muita coisa, por termos uma evidência majoritária que os salmos eram para Davi, então alguém estava escrevendo enquanto Davi reinava. E os salmos chegavam a Davi e eram aprovados ou reprovados. Isso é evidência, não é prova, tá? E aí, dentro da Bíblia hebraica, que nós conhecemos como a Bíblia hebraica Stuttgartense, dentro da Septuaginta, que nós conhecemos como o texto grego do Antigo Testamento, e dentro do Pentateuco Samaritano, que eu utilizo uma versão online porque eu não tenho uma versão impressa disso publicada, enfim, com variantes textuais, nós temos a referência a Gênesis 14, quando Melquisedeque traz pão e vinho, ao ainda Abraão após a guerra em que Abraão resgata seu sobrinho Ló, no Pentateuco Samaritano, na Septuaginta e na Bíblia hebraica. E o Salmo 110, de 1 a 7, quando Ihur Yahuwah Yavé diz que haverá um sacerdote eterno pela ordem de Melquisedeque, nós não temos isso no Pentateuco Samaritano, porque o Pentateuco Samaritano trata apenas do Pentateuco. Eles rejeitam a adoração em Jerusalém, transportam isso para o Monte Gerizim, e eles têm um argumento muito plausível para isso, a gente vai discutir isso no assunto também depois. E esses dois textos, de Gênesis 14 e Salmo 110, sendo sustentados apenas no texto hebraico, da Bíblia hebraica, e no texto grego da Septuaginta. Aí, por estarmos falando de Bíblia, traduções, tradições e comentários, nós não podemos deixar de citar a carta aos Hebreus, que é uma carta do cânon cristão, exclusiva ao cânon cristão, e ela possui um longo, porém isolado relato sobre Melquisedeque dentro do Novo Testamento inteiro. Hebreus está isolado ao falar de Melquisedeque. E o relato de Hebreus é baseado nas citações dos dois escritos anteriores, que eu citei acima, e também nos evangelhos e nas epístolas de Paulo. As epístolas de Paulo são consultadas também, além dos evangelhos, que trata da divindade de Jesus, da filiação de Jesus, da suposta divindade de Jesus, da suposta filiação de Jesus. Como já discutido no canal muitas vezes, os cristãos interpretam de um jeito muito suspeitoso supostas afirmações que Jesus seria o Filho com F maiúsculo de Deus, sendo que o texto grego nunca relata esse F maiúsculo, então nós temos que recorrer a outros textos. Buscando no Antigo Testamento, nós vemos que Ihur Yahuwah Yavé não tem filhos literais. Tem Israel como filho, Davi como filho, e o Messias como filho, outros israelitas como filho, mas nunca literais. Então nós temos aqui no Novo Testamento grego a terceira referência a todo o livro de Hebreus, então eu botei Hebreus mais aqui, porque é do capítulo 1 até o fim, ao descrever um sumo sacerdócio eterno de Jesus, confirmando o Salmo 110, segundo uma ordem de Melquisedeque, confirmando o Salmo 110, como superior ao sacerdócio de Arão. E aqui nós temos um problema teológico muito grande entre o Antigo Testamento, a Antiga Aliança, a Taná, os escritos da Primeira Aliança com Abraão e os escritos de uma suposta Segunda Aliança. E nós vamos chegar em detalhes nisso, correlacionando Hebreus com Gênesis e Salmos. Então, tradições e comentários especulativos, e eu vou explicar porquê, sobre a origem, o fim e a finalidade de Melquisedeque foram elaborados. Da onde surgiu Melquisedeque? Para que ele foi mencionado na Escritura? E qual é o fim de Melquisedeque? Das informações sobre a origem e sobre o fim, nós não temos muitas. Então não há muito do que falar sobre isso. Entretanto, tradições e comentários foram criados como especulações para esta origem e este fim. E o que se pode ter como uma aproximação de verdade, se é que eu posso me expressar dessa forma, seria a finalidade de Melquisedeque. Só que a finalidade
finalidade de Melquisedeque está em 3 tradições distintas: Gênesis 14, Salmo 110 e Hebreus. Então seria justo intercambiar todos esses escritos para determinar a finalidade de Melquisedeque? E aí muitas pessoas têm feito, digo o povo de Deus, o povo abraâmico, tem feito isso de diversas formas diferentes. E a verdade estaria em algum ponto disso. E ainda colocam uma origem mística e um fim místico para isso também. Então o autor de Hebreus declara que Melquisedeque não tem uma origem e de fato não tem um fim, mas que a finalidade de Melquisedeque seria uma conexão com o fim dele, que seria a substituição do sacerdócio levita pelo sacerdócio sumo de Yahushua Hamashia, Iesus Cristo, Jesus Cristo, pelo sacerdócio eterno conforme a ordem de Melquisedeque e não pelo levita. Só que aí isso contradiria o texto do Antigo Testamento. Vamos lá. As comunidades de Qumran elaboraram tradições e comentários baseados em Gênesis e em Salmos. A tradição judaica, a mesma coisa. A tradição cristã baseou toda a sua teologia em Hebreus, com Hebreus fazendo referência a Gênesis e Salmos. Então, a tradição cristã, por muitas vezes, tinha que copiar as tradições judaicas de Qumran e olhar um pouco mais para o texto antigo. Assim como a tradição islâmica faz, com uma ressalva. E aqui, de fato, é a tradição islâmica. Não há grandes textos nem dentro do Alcorão, nem dentro dos textos de tradição islâmica sobre Melquisedeque. E ainda também lá há divergências. Agora, são um número muito reduzido desses comentários em relação aos comentários da comunidade Qumran, mas especialmente da tradição judaica e da tradição cristã. Portanto, se todas as abordagens extracanônicas, os comentários e as tradições forem analisadas para que seja elaborado mais um comentário meu ou de qualquer outra pessoa, este comentário não seria puro, mas influenciado, tendendo a ultrapassar os limites das escassas informações mantidas na literatura bíblica. Gênesis 14, Salmo 110 e uma chance a Hebreus. Uma chance a Hebreus deve ser dada. Mas aí a gente precisa fazer uma referenciação cruzada de informações. E aí, esta impureza, influência e tendência de ultrapassar os limites bíblicos cai nas mesmas armadilhas da especulação. A especulação ultrapassa limites, colocando um monte de hipóteses como tese final. Muitas hipóteses criando muitas teorias que resultam em muitas teses finais, mas esquecendo que no princípio eram apenas hipóteses. Então uma tese final não pode ser composta de hipóteses sem que gere um resultado verificável. Se essas hipóteses forem verificadas, se várias premissas chegarem a uma conclusão, ok para o método, porque foi possível falsear, no sentido de foi possível testar a falseabilidade. E aí, por um conjunto de premissas, nesse caso teológica, vemos que as hipóteses geraram uma conclusão, uma tese. Agora, quanto um conjunto de hipóteses não gera uma tese final plausível, quando premissas não geram conclusão, isso é apenas especulação. Ainda que sejam apenas hipóteses, mas premissas hipotéticas que gerem uma conclusão errônea mostram que essas hipóteses soaram como especulação na prática. E aí as especulações tornariam a origem, o fim e a finalidade de Melquisedeque um mistério a ser desvendado. Precisamos saber quem é Melquisedeque, de onde ele veio, para onde ele vai e qual a finalidade dele. E aí na prática, Hebreus faz exatamente isso. O quê? Isso o quê? Não ser puro e ultrapassando os limites das escassas informações bíblicas, ele faz exatamente isso, especula, expandindo e subvertendo a Gênesis e Salmos. Vamos direto. Hebreus expande e subverte sobre o que originalmente estava apenas em Gênesis e Salmos. Será que afirmar que há uma expansão e uma subversão dos fatos de Gênesis e Salmos pela parte de Hebreus é razoável? Então eu me dei a chance de questionar a afirmação que eu fiz. Se eu estou afirmando expandiu e subverteu, agora eu estou interrogando. Então eu afirmei isso, agora eu tenho que provar. Então vamos atrás disso. Vamos lá. Hebreus no capítulo 5 e no capítulo 7 definem uma síntese, mas muito abrangente, do tratado geral sobre Melquisedeque, dizendo assim, nos versículos 5, 6 e 10. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo. Essa palavra glorificou aqui me sugere uma coisa muito para se fazer sumo sacerdote. Não há um texto bíblico que Jesus sequer incite a hipótese de ser um sacerdote, muito menos um sumo sacerdote. Vamos chegar nisso. Mas aquele que lhe disse, tu és meu filho, hoje te gerei, é quem fez essa afirmação e glorificou
ou irá glorificar Cristo como um sumo sacerdote eterno. Só que tu és meu filho e hoje te gerei, o Salmo 2:7, que é tido como um salmo messiânico, e nesse caso não envolve Davi, muito evidentemente trata de uma geração ali no tempo em que gentios se amotinavam e imaginavam coisas vãs, que os reis da terra se levantaram e os governos consultaram juntamente contra Ihur e Arroeva e contra o seu ungido, dizendo: rompamos suas ataduras. Então, Deus ter gerado um filho com F maiúsculo nesse tempo mostra que este filho não é eterno e não é o primogênito da criação. É muito provável que esse salmo seja de algum rei de Judá, e isso não está sendo referenciado, sendo Davi ou não. Então, o autor de Hebreus fez uma interpolação de ideias, um cruzar de dados. E esse mesmo autor de Hebreus afirma em Hebreus 1, versículo 5, o seguinte: porque a qual dos anjos Deus jamais disse: tu és meu filho e hoje eu te gerarei, querendo referir-se ao primeiro versículo de Hebreus 1:1. Em que Deus seria falado nos últimos dias, naqueles últimos dias, pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo e por quem também fez o mundo. Isso está parecendo teologia paulina. Vamos chegar nisso também. E aí no versículo 5 ele continua: e outra vez disse, o autor de Hebreus afirmando que Deus disse: eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Isso é uma referência a 2 Samuel 7,14, 1 Crônicas 17,13, a Davi. Não é uma referência metafórica a Davi, é uma referência direta. 2 Samuel 7,14, 1 Crônicas 17,13, é o mesmo texto. E ele continua em Hebreus 1,6. E outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, fazendo uma referência a Salmo 89,27, pela própria referência aqui. Só que em Salmo 89,20, nós podemos ver que é Davi. Então o autor de Hebreus se usa de muitas profecias de Davi, afirmações não metafóricas de Deus a Davi, para se valer de metáforas e prefigurações de um Jesus posterior. Vocês acham isso justo? Deus não tem filho com F maiúsculo, o filho de Deus é Israel, conforme Êxodo 4:22. Davi, Salomão e outras pessoas de Israel são filhos não literais de Deus. E aí no Novo Testamento se revela um suposto filho literal de Deus. Vocês acham isso intelectualmente justo? Sim. Muitos vão alegar: pela fé, nós temos o Filho de Deus e ele é a primogênito da criação, a quem herdou o mundo, e através dele o mundo veio a existir e por causa dele. Isso é teologia paulina. Isso não é teologia do próprio Jesus e nem do Antigo Testamento. Só Paulo teria esse mistério revelado para ele. Então, nós vemos aqui que o autor de Hebreus, muito similarmente aos autores dos evangelhos Marcos, Lucas e João, e algumas afirmações que seriam afirmações de um Mateus grego, fazem as mesmas coisas, para que se cumprisse o que estivesse na Escritura, para que se cumprisse o que estivesse na Escritura, e colocam um salmo absolutamente literal, davídico, ou um texto absolutamente literal, histórico, davídico, como uma profecia de Jesus, afirmando pré-figurações. Isso é um absurdo do cristianismo, que o judaísmo ri e rejeita, como afirmações de que Deus tem filho, coisas que os muçulmanos riem, mesmo que aceitem Jesus Cristo como profeta, e que os cristãos estão delirando como uma verdade absoluta, sem qualquer análise textual do Antigo Testamento, muito menos nas línguas antigas. E agora surge um movimento na internet gigante de pessoas que estão estudando grego e hebraico, teólogos estudando grego e hebraico, tratando a Bíblia academicamente, mas de tanto estudar a língua, estão esquecendo de ler o texto e fazer uma análise contextual, pegar vários contextos e verificar, usar de falseabilidade para verificar se há de fato uma coerência entre os textos, mas não coerência de palavras, coerência contextual, verificar dois contextos. E aí eles não estão fazendo isso, mesmo que saibam muito de hebraico, muito de grego, muito de latim e de outras línguas cananeias antigas também, ou semíticas antigas também. Então, como diz também num outro lugar, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Está no versículo 6 de Hebreus 5. E aí no versículo 10 ele conclui: chamado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então isso aqui é uma referência clara a Salmo 110. E aí, afirmando que Cristo não se glorificou para se fazer sumo sacerdote quando Cristo não cogitou ser nem sacerdote nem sumo sacerdote, e adicionando uma afirmação aqui que era referente a algum rei de Judá e não a Jesus Cristo, dizendo que hoje é meu filho e hoje te gerei, em tempos de povos imaginando coisas vãs. Isso é muito depois da criação. Então, se o filho foi gerado depois da criação, raciocinem. Para de passionalismo. Raciocina isso. Vai conseguir raciocinar? Como pode um filho ser gerado no meio de povos imaginando coisas vãs, atentando contra Ihur e Arroaiavé e contra o seu ungido, e o filho sendo gerado após essas circunstâncias? Raciocinem. Isso é impossível. Isso é logicamente impossível, ok? Então, houve uma subversão dos fatos por parte do autor de Hebreus.
E aí ele expande isso. E como nós conseguimos ver isso aqui também em outro texto muito simbólico, Hebreus 7, 2, 11. Porque Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote de Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, é por interpretação o rei de justiça, uma tradução errada para Melquisedec. E vamos ver no vídeo de Melquisedeque isso. E depois também rei de Salém, que é rei da paz, outra tradução errada. De sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sobre ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse? Cara, mas o inimigo é extremamente perspicaz. E o autor de Hebreus aqui, eu sugiro um nome claro para ele, usa de uma retórica excepcional para questionar o sacerdócio de Arão. Segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse chamado segundo uma ordem de Arão. Por que o sacerdócio não veio segundo a ordem de Arão? Então, o autor de Hebreus subverte Salmo 110, dizendo que Deus chamou para um sacerdócio, para um sumo sacerdócio. Não está escrito isso em nenhum texto das variantes gregas e hebraicas, a palavra sumo. Não está escrito isso, a palavra sumo. Não está escrito isso, a palavra sumo. 2 horas depois. Não está escrito isso, a palavra sumo. Simplesmente sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Por que não foi chamado segundo a ordem de Arão? Gente, mas o inimigo é perspicaz. Então vamos avaliar isso agora? Então houve uma expansão de Salmo 110, 4, Gênesis 14, 18, baseado nos evangelhos e nas epístolas de Paulo, criando um sumo sacerdote, filho de Deus, perfeito, sem a lei. Isso é verificável em todo Hebreus. Subverteu um Jesus que nunca cogitou ser um sacerdote de espécie alguma, nem sumo sacerdote, nem sacerdote Cohen simples, muito menos da ordem de Arão. Por quê? Porque Jesus era um judeu, conhecia e incentivava a lei e os profetas, conforme Mateus 5, 17 a 20, Apocalipse 14, 12, Apocalipse 22, 14, salvo irmãos aí que já conhecem esses textos. Há muito tempo os cristãos estão rejeitando esses textos. Palavras do Machia e revelações do Machia para João. Então Jesus, conhecendo a lei e os profetas, nunca anularia o sacerdócio levita, porque ele conhece os profetas, ele conhece a profecia de Ezequiel, sobre a junção das casas de Israel, sobre a guerra de Gog e Magog e o posterior templo reconstruído para um sacerdócio levita, onde até mesmo sacrifícios retornarão, conforme a própria lei em Israel. Uma simples estudante da Escritura que vive em Israel, sabe do cotidiano da vida israelita, ou israelense também, e judaica, confirma a volta do sacrifício dentro de um terceiro templo, que é o de Ezequiel. Só que eles estão construindo um templo segundo. Eu quero ver eles construírem um terceiro templo, não um segundo. E eles estão reconstruindo o segundo. Além disso, Jesus afirmar que não veio cataluça a lei, mas veio plerose, não veio derrubar a lei, mas veio completar. Além dele dizer que os santos são os que guardam os mandamentos e dão testemunho dele, e que não entrará por uma das portas de Jerusalém quem não guardar os mandamentos. Tá bom, cristãos? Jesus ainda condena os que fazem sem lei, os que ergazomene ten anomian, conforme Mateus 7, 23, 13, 41, 23, 28, 24, 12. Jesus condena os que empreendem, fazem, trabalham sem lei. Os que empreendem, trabalham, fazem a anomia. E o pior ainda, no nome dele. Operam milagres e fazem tudo em nome dele. Jesus disse, não vos conheço, porque eles trabalham a anomia, tá? Fazem sem a lei. Então, sabendo que houve uma expansão e subversão do autor de Hebreus, uma teologia muito esquisita, a gente se pergunta quem escreveu Hebreus e com que autoridade ele escreveu contra o sacerdócio levita, contra a lei e contra a aliança. Vocês não fizeram essas perguntas quando leram Hebreus? Leram todo o Novo Testamento pelo menos 2, 3 vezes e não entenderam que houve uma subversão do sacerdócio levita, que houve uma anulação da lei aos gentios e também aos judeus, e não entendeu que a aliança primeira, que Deus disse ser perpétua por todas as gerações, foi simplesmente anulada e colocada como imperfeita? Vocês não leram Hebreus? O canal Bíblia Clara não vai poder estender a mão de vocês a lerem Hebreus. O que eu estou fazendo aqui é evidenciar uma teologia desse autor de Hebreus a fim de poder identificar, ou talvez nos aproximarmos a uma identificação do autor. E aí as tradições cristãs adotaram como verídicas essas expansões e subversões e instruiu o seguinte para os seus fiéis: Melquisedeque, de origem incerta, possivelmente celestial, foi temporariamente um sacerdote terreno não levita de Ihur, Yahuwah Yavé, o Deus Altíssimo, o qual jurou e não se arrependerá que fará de Jesus Cristo um sumo sacerdote eterno segundo a ordem do próprio Melquisedeque, anulando o sacerdócio levita. Número 1. Este alguém que será feito sacerdote eterno conforme a Melquisedeque não será um sumo sacerdote, será apenas um Cohen, um sacerdote. Só aí nós vemos que a tradição cristã é subversiva e expandiu a algo
algo além do que não foi dito nem em Gênesis nem em Salmo. Usando apenas as traduções do Antigo Testamento para dar o benefício das pessoas analisarem o que tem em casa, nós temos que Melquisedeque é o rei de Salém. Não sabemos que Salém é essa. Melquisedeque é sacerdócio do Deus Altíssimo. Melquisedeque nunca disse que era sacerdote de Ihur Yahuwah Yavé. Ele disse que era sacerdote de El Elyon. Foi Abraão que disse que estendeu a mão a Ihur, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus da terra, mas ele diz isso só no texto hebraico, porque no texto grego não tem a palavra Kyrios, tá? Abraão chama Ihur de Deus Altíssimo, acabei de falar isso, possuidor dos céus da terra, ao falar com um rei pagão de Sodoma. Possivelmente esse rei pagão de Sodoma adorava El Elyon. Então, Abraão colocou que Ihur é o El Elyon, é o Deus Altíssimo possuidor dos céus da terra. Deus Ihur Yahuwah Yavé fará de alguém um sacerdote eterno, não um sumo sacerdote eterno. Melquisedeque dará alguma ordem para este alguém. Então, este alguém não está definido ainda. E aí eu queria sintetizar dentro do slide todas as tradições. Então, esse slide ficou um pouco bagunçado, mas eu peço paciência a vocês. Segundo a tradição judaica majoritária, Melquisedeque é 100. Nós vimos isso nos vídeos anteriores. Eu não vou repetir todo o passo a passo disso. Por isso é uma série com o mesmo fundinho. Quando os vídeos têm o mesmo fundo, mesma thumbnail, é para ver todos. Senão não tem uma lógica. Só que Melquisedeque ser 100 é impossível pela cronologia do texto da Septuaginta e do Pentateuco Samaritano. Só pode ocorrer isso dentro do texto hebraico, da Bíblia hebraica. Agora, conforme a precedência textual da cronologia bíblica, nós temos que adotar o texto da Septuaginta como um antecessor também, antecessor ao Pentateuco Samaritano e antecessor ao texto hebraico. E nós não temos o texto de Gênesis 5, 10, 11 e os textos de Crônicas nos manuscritos de Qumran, que seriam uma terceira testemunha para verificar a cronologia da Septuaginta, do texto hebraico e do Pentateuco Samaritano também. Então nós vamos pela precedência textual. Qual texto veio primeiro? A Septuaginta. Pronto e acabou. Lucas faz isso. Um ponto positivo de Lucas, mas não todos. Então Melquisedeque é injustificadamente envolvido em discussões acerca de sua origem, seu fim e sua finalidade, mas de qualquer forma, em todas as tradições, ele é um humano e não celestial. Não há evidência para você expandir isso para um ser celestial. Ah, mas ele tem natureza misteriosa. Tem natureza incerta. E aí você já expande como uma natureza misteriosa, se é misteriosa é celestial. Isso quem fez foi cristão. O judeu bebeu um pouco dessa fonte também, mas afirma que Melquisedeque foi um cara humano, tá? Segundo a tradição cristã majoritária, Jesus Cristo é um sumo sacerdote celestial, eterno. Ué, mas o autor de Hebreus não afirma que ele foi feito hoje? Usando o Salmos 2, versículo 7, especificamente, onde Deus gera um cara, após nações se amontoarem contra ele e contra esse cara gerado, contra o ungido. Isso não é um contrassenso? Jesus ser um sumo sacerdote celestial e eterno, primeiro sumo, segundo celestial, um sacerdote eterno, é o que vamos discutir no vídeo que vem. Seja por seu sacrifício, conforme Hebreus 5, seja por sua divindade e filiação a Deus, conforme Hebreus 6, seja segundo uma ordem dada por Melquisedeque e não segundo uma ordem de Arão, conforme Hebreus 7, e que esse sacerdote arônico e os outros sacerdotes advindos dele seriam sacerdotes fracos, conforme Hebreus 8, constituído por uma lei advinda de uma aliança imperfeita, conforme Hebreus 9, que exigia sacrifícios insuficientes, conforme Hebreus 10. Esses três últimos, o fraco sacerdócio, a aliança imperfeita e o sacrifício insuficiente, não aperfeiçoariam o homem, mas sim a fé, conforme Hebreus 11. Então, são capítulos e capítulos de heresia contra as decisões tomadas por Ihur Yahuwah Yavé na sua aliança perpétua por todas as gerações. Ok? Tá, já sabemos quem é o autor de Hebreus. Então vamos lá. Por que a graça de Jesus aperfeiçoa o homem e o proceder da lei de Ihur não? Por quê? A graça de Jesus não aperfeiçoou o homem nesses últimos 2000 anos. Não há cristãos aperfeiçoados, nem pela lei do amor, nem pelas obras sem a lei, e nem pela declaração pela boca que há fé na graça. Não houve um aperfeiçoamento. Então por que ele afirma que somente a fé aperfeiçoa o homem? É um absurdo isso. E outra, o próprio Jesus exorta a seguir a lei, conforme Mateus 5,17 a 20 e outros textos, como eu já venho falando no canal desde sempre. Salve aos irmãos que estão desde sempre aí, que já ouviram esse texto 500 mil vezes. Então, a gente se pergunta, de quem é essa ideia de que um sacerdócio é fraco, uma aliança imperfeita e sacrifícios insuficientes não aperfeiçoavam o homem? De quem que é essa ideia? Homem nenhum é perfeito. E nem a graça de Jesus aperfeiçoa o homem. O dizer ter fé num sacrifício expiatório ou um sacrifício salvífico, que é a graça. Ter fé na graça não justifica o homem e também não aperfeiçoa o homem. Então a fé não faz isso, a fé na graça, tá? Se a aliança com Abraão é perfeita, por que Ihur Yahuwah Yavé a teve como perpétua para todas as gerações, conforme
Gênesis 17, 7, 13, 19, Êxodo 31, 16, Levítico 24, 8, Números 18, 19, Isaías 55, 3, Ezequiel 37, 26, sendo inclusive o texto de Ezequiel a junção das duas casas no capítulo 37. No capítulo 38 e 39, a guerra de Gog e Magog, que os cristãos compreendem como uma tribulação. E dos capítulos 40 a 48, o período milenar dos milenistas, né, que acreditam no milênio, os cristãos milenistas, que convergeria com o terceiro templo e a volta dos sacrifícios no templo de um sacerdócio levita. Então, é um absurdo achar que a aliança de Hur é imperfeita, sendo que ele a teve como perpétua para todas as gerações. Isso é o que está nas línguas originais. Quem anularia a lei e os profetas se nem Hur e nem Jesus fez isso? Tá na cara quem é o autor de Hebreus. Mas vamos usar mais provas, tá? Essas não são as provas. Se os sacrifícios são insuficientes, por que Hur os tornarão para o terceiro templo, que é o período milenar, para a maioria dos cristãos, conforme Ezequiel 40 e 48, após a descida da Nova Jerusalém, conforme Apocalipse 21 e 22, cidade para dentro da qual não entrarão os que não cumprem os mandamentos e não dão testemunho do Messias. Tá errado esse texto aqui, meu. Conforme Apocalipse 14, 12 e 22, 14, sendo isso endossado por Jesus através de João. Por que, então, que os sacrifícios se tornarão e eles são insuficientes para aperfeiçoar o homem? Há perdas materiais no sacrifício. Um pecado cometido, em que o sincero perdão, a circuncisão do coração, tratada desde o Antigo Testamento, o retorno, a metanoia, a mudança de mente, tratada no grego, o techuvá, o retorno, tratado no hebraico, ele tem como um aspecto final a expiação. Expiar o pecado não é perdoar o pecado, e aqui os cristãos confundem muito. A palavra expiar no hebraico vem de cobrir. Então você cobre o pecado com uma oferta, mas não quer dizer que seu pecado foi perdoado. O perdão dele vem de um arrependimento interior, tá? Então, vamos estudar a Bíblia, vamos entender o que significa expiação de verdade e vamos parar de ficar imaginando o que seria expiação. Expiação não é perdão. Expiação é a cobertura do pecado. Então você deixa de alimentar o teu filho porque você teve que dar o seu animal numa oferta para o sacerdócio levita queimar. E aí agora você tinha um caprino ali que era para alimentar o teu filho, e a tua esposa e os teus filhos não vai mais para alimentar os teus filhos. Ele vai para o sacrifício. E como desde o ano passado eu comento, se você tem vários desse e toda vez que comete um pecado vai cobrir o seu pecado para tentar o perdão, dando sacrifício, você começa a ter doença na pele. E se você não se incomoda de tanta doença na pele e de tanto já ter dado vários, porque você é ricão e tem vários gados para dar e seu filho e sua esposa e sua família não vão ficar sem alimento, você é engolido pela terra. Eu trato disso desde o ano passado, um dos meus primeiros vídeos do canal eu falo sobre isso. E as pessoas não entendem a questão da expiação ainda. Elas acham que a expiação é para perdoar os pecados. Errado, tá? Então, quem é que relativizaria ou menorizaria a lei se Jesus a ordenou até no livro de Apocalipse, conforme Apocalipse 14, 12, 22, 14. E conforme ele também em vida terrena, né, falou em Mateus e outros textos, indiretamente. Quem é que relativizaria? Tá? E isso ainda não é a prova do autor de Hebreus. Vamos lá. Quem é que faria tudo isso? De quem seria essa ideia? Quem anularia a lei e os profetas se nem Hur e nem Jesus fez? Quem relativizaria ou minoraria a lei se Jesus a ordenou até no Apocalipse? Mas é óbvio que é Paulo. Ninguém tem a menor dúvida disso, mas há quem faz análises estilísticas do texto e dão outros argumentos para isso. Vamos analisar esses outros argumentos e esse vídeo está incrível, fiquem até o final. Argumentos contra a autoria paulina. Muitas pessoas alegam que o estilo literário, através do tipo de escrita, isso é tratado muito na parte sintática das línguas, né? O estudo linguístico. O tipo de sintaxe usada por Paulo e também o tipo de retórica em Hebreus é mais rebuscado, tá faltando aqui um termo, ó. Tipo de retórica e escrita mais rebuscados em Hebreus do que nas epístolas de Paulo. Perdoem aqui, eu não vou consertar agora não. Só que isso tem um contra-argumento muito lógico. Será mesmo que a retórica em Hebreus é mais rebuscada do que nas epístolas de Paulo? E se for, será que isso tem alguma implicação de distinção de autoria? Vamos dar uma lidinha. Por vezes, o estilo literário usa do critério linguístico estatístico para variar por aproximação e tendência de palavras o conteúdo de diversos textos a fim de correlacioná-los para um objetivo específico, nesse caso para determinar ou não a autoria de Paulo para a carta de Hebreus. Então, se você usar do critério linguístico estatístico para aproximar e verificar a tendência do uso de palavras, parece uma ideia muito boa e lógica. Entretanto, é uma análise falha porque não distingue os temas e principalmente os motivos
dessas palavras, não conectando os objetos da fala proferida pelo emissor, Paulo, ao receptor, as diversas igrejas e as outras pessoas, centrando-se apenas na quantificação de citações desses objetos. Então temos várias palavras nas cartas de Paulo, endereçadas a diferentes igrejas. Então você quantificar essas palavras, mas não entender o motivo dessas palavras, e principalmente os temas, os macrotemas dessas palavras, isso é um erro infantil de análise textual, porque você não coloca essas palavras, os objetos da fala, proferida pelo emissor, Paulo, aos receptores diversas igrejas e diversas pessoas, como superior aos motivos e os temas dessas palavras. Uma análise sintática, vocabular e retórica. Sintática, a ordem das palavras dentro das orações. Esse poderia fazer também uma análise semântica em cima. Análise vocabular, que são os objetos da fala do emissor, e uso da retórica, que é o quão eloquente é o argumento, indicam que Paulo e o autor de Hebreus escreviam muito acima da média, são sim eloquentes, de boa argumentação, o que dificultaria a certeza da distinção entre eles. Não dá para saber se realmente era um para as cartas e um para o livro de Hebreus. E ainda mais, não dá para ter certeza da distinção entre eles, por quê? Principalmente quando se negligencia a proporção direta entre o passar do tempo e o aumento da experiência de um autor literário, paralelo que leva a um aumento da capacidade da percepção e na maneira de entendimento do meio, que por sua vez leva a uma necessária e constante evolução na escrita, que é um fato natural e humano. Ou seja, passa o tempo, aumenta a experiência de um determinado autor literário, você modifica a maneira de entender as coisas e aumenta a capacidade de percepção dessas coisas. Então, você negligenciando que isso é um fato natural e humano e ficar se baseando apenas em estilo estatístico, linguístico, é uma infantilidade. Eu tenho um autor que fez uma análise dessa, um trabalho acadêmico desse absolutamente infantil, e afirma no final que Paulo não é o autor de Hebreus. Agora, eu vou pegar as avessas, um outro exemplo da escritura, que é comparar João e 1 João contra 2 João, 3 João e Apocalipse, onde uma suposta involução do texto, ou seja, este é um autor que sugere muito ser de fato um pescador, e esse aqui é um autor que sugere muito ser Paulo, um cara que escrevia muito bem, com um grego muito mais puro, e esse aqui com um grego muito mais influenciado pelo aramaico. E então ocorre uma involução. É óbvio que esse texto aqui de João e 1 João tem um autor diferente de 2 e 3 João e de Apocalipse. Não é o mesmo João, o apóstolo, tá? Então, essa involução motiva a revisão da tese autoral sobre João. Então já temos muitos trabalhos. Sim, Afonso, nesse ponto temos muitos trabalhos, né, diferentes. Agora, fora da Bíblia, por exemplo, no início Shakespeare escrevia em estilos literários baseados em simetria, passando posteriormente para uma escrita autoexpressiva e futuramente chegou a um estilo literário propositalmente assimétrico. Então, ele escrevia textos baseados de 10 em 10 versos, depois ele começou a contar histórias, muitas histórias. Personagens se expressavam, o texto já não tinha uma simetria mais, eram histórias, né? E no final da sua vida, ele propositalmente escrevia de forma assimétrica. E aí, Paulo não pode ter sido um pouco menos retórico nas suas epístolas, mas depois ele passou a ser um pouquinho mais retórico? Só um pouquinho, houve só uma pequena evolução. As epístolas de Paulo e a carta dos Hebreus não são muito diferentemente eloquentes e com uma sintaxe totalmente diferente. Elas são muito próximas. A de Hebreus só é um pouco melhor porque passou o tempo e a capacidade de percepção e a maneira de enxergar o meio aumentou a experiência do autor literário, passou a escrever um pouco melhor, a perceber as coisas de forma diferente. Inclusive em Hebreus tem muitas percepções, não é, Paulo? Percebeu coisas muito diferentemente, expandiu e subverteu coisas, não foi, Paulo? Outra, Platão é um precursor dos estilos literários, distinguindo-se primordialmente, nos primórdios, entre narrativa, imitação e a arte mista, da narrativa com a imitação. Daí para frente, outros autores desenvolveram os outros estilos literários e desses outros estilos literários, estilos intermediários ou mesclados, ampliando a forma de escrever e com alguns autores aplicando isso a si mesmo, que é o caso de Shakespeare. Shakespeare é muito posterior a Platão, então Shakespeare usou da arte mista. Isso gera diversos outros tipos de textos literários, como o humor e como a tragédia, como as ficções e os realismos, ou seja, as narrativas factuais, como o terror e os diversos tipos de romance que temos. São estilos literários absolutamente antagônicos, cada um quebrando o paradoxo do outro, revolucionando a forma de escrever, tá? Então, por esse ponto de vista, é óbvio que Paulo é o escritor de Hebreus. Agora vamos lá, continuando o contra-argumento, separando
as cartas de Paulo em 6 grupos, como Romanos e Gálatas, né? Ergos Nomos. 1ª e 2ª Coríntios, que trata dos mesmos macrotemas. 1ª e 2ª Tessalonicenses, que trata dos mesmos macrotemas. Colossenses e Efésios, 2 cartas disputadas quanto à autoria de Paulo. E Filipenses e Filemon, cartas de igrejas não problemáticas, bem como 1ª e 2ª Timóteo e Tito, cartas absolutamente questionáveis quanto à autoria de Paulo, que todos os autores sugerem uma escrita posterior até mesmo à vida de Paulo, alguns se arriscam a dizer, com o objetivo de determinar a influência ou autoria de Paulo sobre a carta de Hebreus. É um erro metodológico comparar estatisticamente as palavras mais usadas por Paulo nas cartas, que foram endereçadas a diferentes igrejas, umas mais gentílicas, conforme Efésios, Colossenses, Filipenses e Filemon, com muita influência de Paulo ali, quase zero das influências judaicas, por exemplo, de 1ª Tessalonicenses e 2ª Tessalonicenses, e outras de cultura ou influência mista, conforme Romanos, Gálatas, 1 Coríntios e 2 Coríntios, onde a lei e a fé na graça passou a colocar Jesus ali no meio disso tudo, mostrando que era uma sociedade que estava influenciada por essa mistura, tá? E além das outras cartas pessoais específicas, como 1º e 2º Timóteo e Tito, que também um pouco da lei é tratada. Então você comparar essas palavras endereçadas por Paulo a diferentes igrejas com as palavras mais usadas pelo autor de Hebreus é um erro metodológico, claro, tá? São direcionadas em Hebreus a um público mais voltado aos preceitos da aliança, da lei e do sacerdócio. Então a estatística ignora o motivo teológico. Essa é a conclusão final. Tenham isso em mente. Estatística ignora o motivo teológico. Motivo teológico, o qual é baseado nas necessidades teológicas das diferentes congregações, e a estatística supervalorizaria a quantificação individual de palavras em detrimento a uma qualificação do conjunto delas. Então a quantificação individual de palavras não pode sobrepor a qualificação do conjunto das palavras, ou seja, os temas. A qualidade e os tipos de temas não podem sobrepor ao uso individual de palavras, tá? Então Paulo escreve algumas congregações cartas longas, podendo ser tratado como livros também, com temas muito similares a Hebreus, como os grupos de 1ª e 2ª Tessalonicenses, Romano e Gálatas e 1º e 2º Coríntios. Esses 3 grupos aqui derivam Hebreus. É simples. Então conclui-se que uma análise teológica é muito superior a uma análise estilística, tá? Então voltamos à questão do estilo literário. Outro argumento contra: a ausência de autoria. Paulo sempre se identifica nas epístolas e isso não ocorre em Hebreus. Vamos discorrer sobre isso. Contra-argumento: Paulo empreendeu muito a favor do ministério cristão aos judeus tradicionais, sendo 1ª e 2ª Tessalonicenses, Romano e Gálatas, 1º e 2º Coríntios e Atos as maiores evidências de que Paulo teve um ministério voltado não só aos gentios, mas também aos judeus, tá ok? Paulo passou a sofrer perseguições e ameaças dos judeus em oposição de algumas congregações fundadas por causa da teologia cristã renovada, paulina, né? Como substituto da teologia do Jesus ministerial e também da teologia da Taná e da tradição judaica. Então Paulo passou a sofrer perseguições e ameaças atentadas contra sua vida pelos judeus, tá? Portanto, para escrever Hebreus, após apelar para César para fugir da perseguição dos judeus, e ele fez isso em Cesareia, segundo Atos, Paulo, ou em Roma, preso, mas gozando de certa liberdade sob custódia, ou em outro local solto, Paulo não se identificaria e nem ao local em que escreve Hebreus, por receio de ser descoberto e perseguido pelos judeus. Se vocês não conseguem fazer uma análise desse tipo, vocês estão simplesmente passionalizando o texto da escritura. Sim, Afonso, é uma escritura, toda ela. Além da sua autoidentificação, Paulo muitas vezes identifica o seu local de escrita, conforme 1 Tessalonicenses 3:1, Colossenses 4:3, Filemão 1:9, Efésios 3:1, 6:2, Filipenses 1:13, 1 Coríntios 16:8, Romanos 16:13. Mas para Hebreus, ele omite tanto a sua autoidentificação quanto a sua localização da escrita. Paulo não faz isso. Por quê? Porque é óbvio, ele estava sofrendo perseguição. Ele teve que apelar para César para fugir para Roma, segundo o autor de Atos. Continuação, repetindo. Segundo a tradição cristã, diga-se paulina, majoritária, Jesus Cristo é um sumo sacerdote celestial eterno por causa do seu sacrifício, por causa de sua divindade e filiação, segundo uma ordem de Melquisedeque, não de Arão, e esse sacerdócio seria um sacerdócio fraco, de uma lei advinda de uma aliança imperfeita, que exigia sacrifícios insuficientes, que não aperfeiçoavam o homem. Tá ok, gente? E aí, nós temos o seguinte, uma hipótese. Paulo precisava completar os seus argumentos contra a lei e a favor da fé na graça para a justificação do homem, que foram dados quase inteiramente num tratado chamado Romanos, com outros argumentos contra a aliança e o sacerdócio levita dados em Hebreus. Então Paulo tem 2 tratados, Romanos e Hebreus. São 2 tratados paulinos.
paulinos. 1 Coríntios não é. Você vê que nitidamente Romanos não é uma carta endereçada aos romanos. Paulo nunca tinha visitado Roma até então, até escrever a carta aos romanos. Então ele não estava tratando de problemas da igreja, ele estava fazendo um apanhado teológico da relativização da lei com a fé na graça. Tá? Então Paulo tem 2 tratados, Romanos e Hebreus. Num tratado de Romanos, ele estava falando contra a lei e a favor da fé na graça para a justificação do homem. No segundo tratado, ele estava dando argumentos contra a aliança e contra o sacerdócio levita. Tá? E nisso ele forma um total para o seu escopo teológico contra a lei, contra a circuncisão, contra o sacerdócio levita, contra a expiação, contra a aliança perpétua de Ru com Abraão. Então, conclui-se que Paulo ainda pode ter influência em Hebreus. Isso é uma hipótese, mas é uma hipótese dotada de evidências, tá? Daria para fazer uma tese disso. Eu tentei fazer alguma coisa parecida aqui nesse vídeo. A teologia de Paulo mais básica é simples. É que os predestinados serão chamados para a fé na graça, que é a morte ou expiatória ou salvífica de Jesus, e que por isso tornou-se o salvador de uma família celestial, predestinado a isso por ser filho de Deus, primogênito da criação, herdeiro do mundo, para quem o mundo foi feito, e os que sinceramente com a boca proferirem a fé na graça e evangelizarem serão justificados na fé, para ficarem vivos, para serem arrebatados e glorificados pela fé no reino dos céus, para reinarem com Jesus Cristo como co-herdeiros da fé em um corpo glorificado, sendo uma nova criatura na fé. Gente, quer entender Paulo? Essa frase aí. Tá? Paulo é muito simples na teologia dele. O problema é que ele subverteu todo o Antigo Testamento para fazer isso. Então, se nós encontrarmos parte disso dentro do texto de Hebreus, é uma forte evidência de que Paulo é o autor ou influenciou em Hebreus. Tudo que é asterisco aqui não tem base no Antigo Testamento. A predestinação não tem base no Antigo Testamento. A predestinação conforme uma anulação do livre-arbítrio. A fé na graça, a morte expiatória ou salvífica de Jesus, nem Isaías 53 comprova isso, muito menos outro texto qualquer. Isaías 53 fala sobre o servo, tem alguma indicação que isso seja Jacó por um lado e Israel por outro, e não há uma comprovação de que aquilo seja Jesus. A questão da salvação da humanidade através de uma pessoa, isso não tem base nenhuma no Antigo Testamento, porque a salvação ela vem de Ihur, e aí o cristianismo instrumentaliza isso através de Jesus Cristo. Em uma futura família celestial não há vida nos céus para os humanos terrenos, no Antigo Testamento não existe isso. Predestinado a morrer porque ele é o Filho de Deus, já fizemos um vídeo sobre a filiação, muito rápido assim, mas vamos fazer o outro mais completo. Sobre ser o primogênito da criação, herdeiro do mundo e para quem o mundo foi feito. Isso tudo não há base no Antigo Testamento. Sobre o primogênito da criação, não existe relato sobre isso. O herdeiro do mundo somos todos nós. Não há um herdeiro do mundo para dominar o mundo. Assim como não há um filho de Deus e há vários filhos de Deus com F minúsculo, filhos com F minúsculo, há vários herdeiros do mundo com H minúsculo. E para quem o mundo foi feito, ou seja, subentende-se também nós humanos, não há evidência disso no Antigo Testamento. E o proferir de fé na graça, ou seja, fé na morte expiatória ou salvífica, depende da tradição cristã, deve ser evangelizada para nós sermos justificados por esta fé. Isso tudo tem base no Novo Testamento. O arrebatamento, Enoque, Elias, a palavra arrebatar significa ser tomado para Deus. Então, esse imaginário coletivo de um arrebatamento para os céus, para sermos glorificados lá nos céus através dessa fé que nos justificou, por causa de um reino dos céus, muita gente entende como reino nos céus, para reinarmos juntos com Jesus Cristo. O rei é rei do trono eterno de Davi, ele é rei, há os sacerdotes e há o rei. Ninguém vai reinar junto com o rei. E a tradição cristã colocou como 144 mil de alguma forma fazendo isso. Nós não temos indício disso no Antigo Testamento. Nós não temos indício disso no Antigo Testamento. Nós não temos indício disso no Antigo Testamento. E aí muitos cristãos dispensacionalistas dizem que a verdade ela é progressiva. Então a partir de quando a primeira aliança foi feita, novas verdades foram reveladas. E o último a ser revelado foi Paulo. Isso é um absurdo, tá? Paulo é um herege. Então, o reino com Cristo, com o Messias, seja ele Jesus ou seja ele algum outro descendente de Davi, seu proceder ainda será revelado. Co-herdeiros pela fé. Co-herdeiros. Peraí, somos co-herdeiros junto com um herdeiro com H maiúsculo? Não temos um herdeiro em H maiúsculo, então não somos co-herdeiros. Nós somos os próprios herdeiros com H minúsculo. Não somos co-herdeiros por causa de alguém. Tá? A aliança foi feita com Abraão, não foi feita com Jesus. E ela é perpétua em todas as gerações de Abraão. Ou seja, Jesus é um descendente de Abraão através de Davi e de Judá. Logo, ele é um herdeiro, um dos herdeiros com H minúsculo. O corpo glorificado do reino nos céus, para quem gosta de trocar o dos pelo nos céus, faz muito sentido numa nova criatura espiritual de uma família celestial na fé. Tá? Então,
Vamos ver se isso tem base em Hebreus. Vamos lá. Paulo tem influência na autoria de Hebreus, argumentos a favor. A ênfase no Cristo entre a lei e a fé na graça, conforme Hebreus, dos capítulos 5 a 11, de forma majoritária, quando comparado a Romanos de 2 a 11, basicamente o que? 11 menos 2 dá 9, mais 1, 10 capítulos, só em Romanos, fazendo uma alusão a 7 capítulos aqui, 5 menos 11, 6 mais 1, 7. 1 Coríntios 1, 9, um capítulo inteiro também. Os capítulos 14 e 15 de 1 Coríntios, Gálatas, os capítulos 2 a 6, Efésios 2, Filipenses 3, 1 Timóteo 1 e Tito 3, todos eles capítulos. Tratam sobre a ênfase no Cristo entre a lei e a fé na graça. Leiam. ênfase na fé, conforme Hebreus 11. Então, um capítulo objetivo da teologia paulina, dessa junção entre a teologia de Romanos e a teologia de Hebreus para combater a circuncisão, a aliança, o sacerdócio levítico e o que há envolvido com Israel. Justificação do homem pela fé na graça, conforme Hebreus 11, quando comparado a Romanos 3 a 5, 8 a 10, 1 Coríntios 6, versículo 11, Gálatas capítulos 2 a 5, Filipenses 3, versículo 9 e Tito 3, versículo 7. Tá? Uma nova criatura, conforme Hebreus 6, 1 e o versículo 6 também, quando comparado a 2 Coríntios 5, 17, 2 Coríntios 4, 16, Gálatas 6, 15, Gálatas 3, 10, agora voltando um pouco para trás de Gálatas, quer dizer que o texto de Gálatas 6, 15 trata melhor disso do que o texto de Gálatas 3, 10, embora Gálatas 3, 10 também fale. Efésios 2:10 e o versículo 15 também, Efésios 4:24, Colossenses 1:15, versículo 16, 23 também, Colossenses 3:10, Romanos 12:2 e 1 Coríntios 5:7. Nova criatura, tá? Comparem. Dom ou vocação celestial ou vocação do Espírito ou dom do Espírito. Essas combinações. Conforme Hebreus 3:1 e Hebreus 6:4, quando comparado a Romanos 5:15, 17, 2 Coríntios 9:15, Efésios 3:7, Efésios 4:7, tudo isso baseado em Atos 2:38, 8:20, 10:45 e João 4:10, quando Jesus teria dito sobre o dom do Espírito ou vocação celestial. Entretanto, vamos abrir João 4:10, onde nós lemos o seguinte: e Jesus respondeu e disse-lhe para a mulher samaritana: se tu conhecendo o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me beber, e tu lhe pedirás, ele te dará a água da vida. Então ele coloca isso como uma espécie de um dom de Deus, que é reconhecer um profeta. E aí Jesus teria dado revelações sobre os supostos 5 maridos da mulher samaritana, e ela trata ele como verdadeiro profeta. Então, nós temos aqui um Jesus em João 4:10 e muitos outros textos de Paulo dando base para as crenças de Lucas, que por sinal é complementado em Hebreus. Estão entendendo? Cordeiros com Jesus pela fé. Hebreus 11, versículos 7 e 9, quando comparado a Romanos 8:17, Efésios 3:16 e Tito 3:7. A questão de sermos cordeiros com Jesus pela fé. Jesus como herdeiro e manufaturista e fazedor do mundo. Conforme Hebreus 1:2, comparado com Romanos 4:13. Jesus como primogênito. Ah, você está citando poucos textos, então são poucas evidências. Leiam as evidências e vejam o peso dela na teologia de Paulo. Eu posso citar um versículo sobre a questão, por exemplo, do dom de Deus, dado por Jesus, e esse versículo foi base para tudo isso em Atos, que foi base de tudo isso aqui para Paulo também. Desculpa, a causa e consequência é invertida. Foi base para Paulo e posteriormente para Atos, e que foi base para Hebreus. Foi um versículo de Jesus. Então não vem dizer que um versículo não dá para formar teologia, porque é isso que as igrejas cristãs fazem atualmente. É um versículo e forma uma denominação. Jesus como primogênito, conforme Hebreus 1:6, quando comparado a Romanos 8:29, Colossenses 1:15 e 18. Tá claro, Romanos 8:29, Colossenses 1:15 e 18 formou uma teologia da primogenitura de Jesus. Isso está em Hebreus 1:6. Acabou. Jesus à destra de Deus, conforme Hebreus 1:3, 13, 8:1, 12:10, 12:2, quando comparado a Colossenses 3:1, Romanos 8:34, baseado em Marcos 14:62, Marcos 16:19, Lucas 22:69, Atos 2:33, 5:31, 7:55 e 56 e 1 Pedro 3:22. Ou seja, todo mundo acredita que Jesus está à destra de Deus. Só que à destra de Deus, quem esteve sentado, metaforicamente, foi Davi. E não literalmente, como propõem esses textos base aqui de Marcos e Lucas. Detalhe, Marcos e Lucas, eles são discípulos de Paulo. Não temos isso em João, assentar à destra de Deus, e não temos isso em Mateus, conforme já analisamos toda a minissérie Atos de Paulo, dentro da grande série do apóstolo Paulo, do tio do apóstolo Paulo. Imperfeição da primeira aliança, conforme Hebreus capítulo 7 e 8 inteiro, capítulo 7, 8, 10, 12, um monte de capítulo, quando comparado a Gálatas 3, 4 e Efésios 2. Último, para finalizar, a questão das saudações, instruções finais, sejam saudações curtas ou longas, ou sejam instruções finais curtas e longas, conforme Hebreus 13, quando comparado a Romanos 16, 1
1 Coríntios 16, 2 Coríntios 13, Efésios 6, todos os capítulos finais. Filipenses 4, Colossenses 4, 1 Tessalonicenses 5, 2 Tessalonicenses 3, 2 Timóteo 4, Tito 3 e Filemão. Aqui não está, por exemplo, 1 Timóteo, mas temos outras evidências. No século I, para garantia do receptor quanto à autoria, as cartas continham alguma identificação interpessoal baseada em algum contexto familiar entre os interlocutores. Ou seja, mãe, tô te mandando uma carta aqui. E aí, minha irmã tá bem? Como é que ela tá lidando com uma dificuldade dela tal? Pronto, minha mãe já sabe que sou eu que estou escrevendo. Paulo fazia muito isso. Então, seja uma apresentação ou uma saudação inicial, ou uma saudação ou instruções finais, ambas acrescidas de fatos decorridos interseccionalmente entre as partes, entre Paulo e as igrejas, mostra uma evidência da autoria de uma determinada pessoa e Paulo gostava muito de fazer isso. Só que Paulo fez isso referenciando Timóteo em Hebreus 13, 23. Então como é que Paulo não é autor de Hebreus? É evidente que sim. Tem como provar? Não, mas tem uma evidência de que sim, tá? Então espero que vocês tenham curtido o vídeo aí. Agora voltando a Melquisedeque. As questões sobre as traduções do Antigo Testamento. Melquisedeque é rei de Salém. Questão, qual das Saléns? A cidade cananeia ou a Jerusalém, que também tem origem cananeia? Gente, Jerusalém tem origem cananeia. Nós vamos ver isso. Melquisedeque é sacerdócio do Deus Altíssimo. A questão, Deus Altíssimo é Ihu ou é El Elyon, um Deus cananeu? Tá? Abraão chama Ihu de Deus Altíssimo, possuidor dos céus da terra, ao falar com o rei pagão de Sodoma. Questão, estaria Abraão fazendo uma distinção entre El Elyon, Deus de Melquisedeque, e Ihu, que é o Deus dele? Será que no texto de Gênesis 14 foi tratado de dois El Elyon, um El Elyon cananeu e outro El Elyon citado por Abraão, não citado por Melquisedeque? Melquisedeque nunca se diz sacerdote de Ihu, Yahuwah Yavé. Ele se diz sacerdote de El Elyon. O texto diz que ele é sacerdote de El Elyon. Abraão diz que estendeu a mão a Ihu, o possuidor dos céus da terra, também Deus Altíssimo. Então Abraão estaria usando de uma linguagem política do Oriente Médio baseada nos requisitos do seu antigo politeísmo descrito no livro de Josué? Peguei vocês. Não leram o Antigo Testamento? Não sabe que Josué mostra o politeísmo de Terá, mas também mostra o politeísmo de Naor e Abraão, ou seja, dos dois filhos de Terá, uma vez que Arã havia morrido. Deus Ihu fará de alguém um sacerdote eterno? Esse sacerdote realmente Jesus ou poderia ser outro? Se for outro, o que significa ser um sacerdote? Melquisedeque dará alguma ordem para este alguém. Que tipo de ordem se Melquisedeque nunca deu ordens? O que significa ordem? Quem é este alguém? O que significa ser um sacerdote? Eu vou passar muito rapidamente aqui dos próximos slides. Melquisedeque, Salém, sacerdote, eterno, a palavra ordem e é nóis. Então, gente, determinar o autor de Hebreus é muito importante para a gente determinar a identidade de Melquisedeque, para determinarmos a teologia do sacerdócio de Jesus. Então, se nós fizermos isso de forma clara e evidente, colocando Paulo no seu devido lugar como um apóstolo ou não, colocando Jesus no seu devido lugar como filho de Deus ou não, como sumo sacerdote ou não, como o próprio rei futuro de Israel ou não, a gente começa a colocar a escritura em ordem. É óbvio que a escritura foi mexida, nós temos variantes textuais que mostram isso. Então, só o fato de haverem variantes textuais dá um indício de alteração da escritura. Agora, não que a verdade não seja contida ali. Muitos vão dizer que o próprio Hu, Yahuwah Yavé, era um deus cananeu também, né? Tá tendo uma moda agora de colocar o valor arqueológico dos achados mesopotâmicos e do Oriente Médio geral como muito antecessor aos escritos, a partir do início das escritas fora das pedras, vamos botar assim, colocando o escrito bíblico, a suposta religião de Neemias e Esdras, como muito posterior aos achados arqueológicos da Mesopotâmia e do Oriente Médio. E aí você coloca uma relação do Deus Yavé, do Deus El Elyon, dos mesopotâmicos e do Oriente Médio como um todo, como muito anterior aos relatos da Bíblia, como se fosse um efeito de causa e consequência, o original e a cópia. Não tendo sido as tábuas da lei como encontrada, você coloca as outras pedras como proeminentes em relação às tábuas da lei que está dentro da Arca da Aliança, que está dentro de algum lugar. A Aline Israel até fez um vídeo recente sobre isso, onde estaria a Arca da Aliança. E aí, colocar esses papéis como subcategorias dos escritos das pedras não anula um fato anterior de um Deus Yavé geral ali que teria, através de um dilúvio universal, relatado inclusive em todas essas pedras e também relatado nos papéis posteriores da religião de Esdras e Neemias, um fato anterior a ambos. Então só foi escrito no papel aquilo que ocorreu antes das pedras. E aí há um agnosticismo e um ateísmo tido acadêmico que vem deturpando essa relação de causa e consequência, colocando as pedras como causa dos papéis.
se é que vocês me entendem, só por causa do veículo tecnológico em que aquilo foi escrito. Então isso já está ficando uma discussão chata. Entrar em debates, ateus versus teístas, agnósticos e ateus versus teístas e politeístas, seja o que for. Isso tá ficando um debate sem sentido, muitas vezes agressivo, onde um interrompe o outro, tá ficando muito chato já. Vai passar essa moda. Então, esse canal aqui é feito por pessoas que buscam a verdade para outras pessoas que estão em busca da verdade. Então, se você é um teísta e tá achando que a minha opinião sobre o tido apóstolo Paulo é uma falsidade, partem de premissas falsas para chegar a uma conclusão falsa, e você acha que esse argumento não é verdadeiro e não vale para você, não usa a aba de comentários não, faz um vídeo me refutando, entendeu? Porque quem sabe eu aprendo um pouco com você, tá? Não deixe com que o teclado e os seus dedos sejam a sua maior arma, não. Mostre o seu rosto. Vai estudar grego, vai estudar hebraico, vai fazer uma análise contextual de tudo, uma análise sobre contextos, né, acima dos contextos, e refutem a tese do Paulo, falso apóstolo. Daí quem sabe você não começa o seu ministério muito maior do que o meu, porque o meu é pequeno. Quem sabe você alcance os ares. Você vai, de fato, reinar com Cristo como co-herdeiro numa família celestial, num reino nos céus, justificado apenas pela sua fé na graça, anulando os mandamentos de Deus, sendo que ele mesmo disse a Abraão que a lei é perpétua para todas as gerações.